Meu nome é Karen e, aos 37 anos, eu já tinha tudo decidido. Trabalhei como gerente sênior de projetos na Lancaster Investment Group, uma das maiores empresas da cidade. Após 8 anos subindo na escada corporativa, finalmente passei a liderar contas importantes, que renderam milhões à empresa. Meu esforço valeu a pena no ano passado. Finalmente comprei o apartamento dos meus sonhos no Westlake Towers. 2 quartos com janelas do chão ao teto e uma vista da cidade que fazia cada noite trabalhada até tarde valer a pena. 6 meses depois, adicionei um Mercedes à minha lista de conquistas. Nada muito extravagante, mas bom o suficiente para me fazer sorrir sempre que eu sentava ao volante. Minha situação financeira melhorou. Minha família começou a perceber. Karen, querida, seu pai e eu estamos com problemas com a hipoteca, disse minha mãe em um dos nossos jantares de domingo. As parcelas continuam subindo, e as dores nas costas deles só pioram. Eu não podia dizer não. Eles sempre estiveram ao meu lado. Então assumi os pagamentos da hipoteca e comecei a cobrir as contas de serviços públicos. Minha irmã mais nova, Melissa, também precisava de ajuda. Aos 29 anos, trabalhava como designer gráfica, mas mal ganhava o suficiente para pagar as próprias contas. Eu odeio pedir, disse ela durante um dos nossos almoços mensais, mas o Jake e eu estamos com dificuldades para pagar o aluguel. O apartamento é perfeito para a gente, mas está além do que conseguimos pagar agora. Então, comecei a pagar o aluguel deles também. Era uma quantia significativa todo mês, mas meu salário e os bônus tornavam isso viável. Eu estava confortável. Os dias úteis eram para o trabalho, os fins de semana para descansar ou, às vezes, colocar os projetos em dia. A cada 2 domingos, tínhamos o tradicional jantar na casa dos meus pais, no subúrbio onde cresci. Minha mãe fazia seu famoso ensopado. Meu pai contava fofocas do bairro e Melissa mostrava seus últimos projetos de design. Era uma boa vida, previsível e segura. E então veio minha viagem à Costa Rica. Era para ser apenas 2 semanas de descanso. Eu tinha trabalhado direto na fusão com a Sanders e precisava me desconectar. Praias de areia branca, drinks tropicais e absolutamente nenhum e-mail. Esse era o plano. O que eu não planejava era conhecer Michael. Ele estava hospedado no mesmo resort, viajando sozinho, assim como eu. Nos conhecemos no bar do hotel, na minha segunda noite lá. Esse lugar está ocupado? Ele perguntou, apontando para o banco vazio ao meu lado. Era alto, cabelos escuros começando a ficar grisalhos nas têmporas, e aquelas rugas de sorriso ao redor dos olhos. Não era um galã de cinema, mas havia algo cativante nele, algo confortável. É todo seu. Respondi. Um drink virou 3. Conversamos sobre tudo e nada, nossos trabalhos, ele era arquiteto, nossas cidades natais, ele era de Seattle, nossos livros favoritos. No fim da noite, caminhávamos pela praia sob as estrelas. Passamos a maior parte das 2 semanas seguintes juntos, explorando a floresta tropical, mergulhando nas águas cristalinas, bebendo vinho demais no jantar e, sim, passando as noites no meu quarto. Não era amor. Ambos sabíamos disso. Era algo maduro. Uma companhia prazerosa com a consciência clara de que acabaria junto com as férias. Nos despedimos com um beijo e seguimos caminhos separados. Voltei à minha vida normal. Mergulhei no trabalho e tentei não pensar muito naquelas 2 semanas. Mas 3 semanas depois de voltar, comecei a passar mal de manhã. Primeiro, achei que fosse estresse do trabalho. Depois, quando minha menstruação atrasou, uma outra explicação começou a tomar forma na minha mente. Comprei um teste de gravidez a caminho de casa uma noite. Minhas mãos tremiam enquanto esperava o resultado no banheiro. 2 linhas rosas. Fiz outro teste na manhã seguinte, mesmo resultado. Aos 37 anos, grávida de um romance de férias com um homem de quem eu nem sabia o sobrenome. Isso não fazia parte do plano. Isso não deveria acontecer com alguém como eu, alguém responsável, com a vida sob controle. Por alguns dias, fui apenas existindo, cumprindo minhas tarefas no trabalho enquanto minha mente repassava todas as opções e cenários possíveis. Eu poderia interromper a gravidez, seria a escolha mais prática. Eu poderia tentar encontrar Michael, embora não fizesse ideia de como, ou eu poderia encarar isso sozinha. Curiosamente, quando o choque passou, percebi que começava a me sentir aquecida pela ideia de ser mãe. Eu tinha um bom emprego, estabilidade financeira, uma casa confortável,
Eu poderia oferecer uma boa vida para essa criança, e embora eu nunca tivesse pensado seriamente em ter filhos, entendi que eu não queria abrir mão dessa chance inesperada. Quando chegou o próximo jantar em família, eu já tinha tomado minha decisão, eu iria ficar com o bebê. Agora só precisava contar à minha família. Pelo caminho até a casa dos meus pais, fiquei ensaiando o que diria. Tenho 37 anos, sou financeiramente estável e perfeitamente capaz de criar uma criança sozinha. Meu estômago se revirava de nervoso quando estacionei na entrada da casa. Minha mãe me recebeu com um abraço. Você está atrasada, disse ela. O jantar está quase pronto. Sentamos à mesa, passando os pratos uns aos outros, conversando sobre trabalho e as fofocas do bairro. Mal toquei na comida, esperei o momento certo. Quando minha mãe trouxe a sobremesa, respirei fundo. Preciso contar uma coisa para vocês, falei, minha voz mais firme do que eu sentia por dentro. 3 pares de olhos se voltaram para mim. Estou grávida, aproximadamente de 7 semanas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O garfo da minha mãe caiu no prato. Meu pai ficou imóvel com a xícara de café parada no meio do caminho até a boca. Os olhos de Melissa se arregalaram. Mas, quem é o pai? Perguntou ela. Expliquei sobre Michael, o romance de férias, como não trocamos informações de contato. Então, algum cara aleatório te engravida e simplesmente some? Disse Melissa, num tom ríspido. Ele não sumiu. Nós dois sabíamos que era só uma coisa de férias. Karen, disse minha mãe devagar, você considerou suas opções? Eu entendi o que ela queria dizer. Pensei muito sobre isso, e eu vou seguir com a gravidez. Meu pai, que até então estava calado, balançou a cabeça. Karen, pense bem no que está dizendo. Você tem 37 anos, está solteira, tem uma carreira exigente. Não é o momento certo para ter um filho, especialmente nessas condições. Seu pai tem razão, disse minha mãe. Você deveria interromper isso antes que complique sua vida. Você não está ficando mais jovem, e uma gravidez na sua idade pode ser arriscada. Olhei para eles em choque, esperava perguntas, preocupação, talvez até decepção, mas não esse empurrão imediato para o aborto. E o histórico médico do pai? Perguntou Melissa. Você não sabe nada sobre ele. E se a criança nascer com problemas? O bebê vai ficar bem, eu disse, enfatizando cada palavra. Você não pode saber disso, rebateu minha mãe. Karen, seja racional. Isso não faz parte dos seus planos de vida. Os planos mudam, respondi, sentindo a raiva crescer. Achei que vocês me apoiariam. Não é justo, Karen, disse minha mãe. Estamos preocupados com você. Não. Vocês estão preocupados com vocês mesmos. Levantei-me, empurrando a cadeira para trás. Eu vou ter esse bebê com ou sem o apoio de vocês. E se vocês não conseguem aceitar isso, talvez seja melhor nos afastarmos. Não dramatiza, disse meu pai. Senta e vamos conversar racionalmente. Não há nada para conversar, já tomei minha decisão. Peguei minha bolsa e fui em direção à porta. Achei que família significava estar junto, independente de tudo. Acho que estava errada. Fui embora sem olhar para trás. As lágrimas embaçavam minha visão enquanto dirigia de volta para casa. Eles vão ligar quando se acalmarem, disse a mim mesma. Eles vão voltar quando conseguirem digerir a notícia. Na manhã seguinte, o telefone tocou. Era minha mãe. Karen, querida, a voz dela era arrependida. Desculpa por ontem à noite. Nós só ficamos em choque. Você me mandou fazer um aborto. Estávamos preocupados. Só isso. Mas você está certa. É sua decisão. Vamos esquecer o que aconteceu e seguir em frente. Hesitei. Depois suspirei. Tudo bem, mãe, tudo bem. Nos vemos no jantar de domingo que vem? Estarei lá. As semanas seguintes foram difíceis. Os enjoos matinais me atingiram com força. Na verdade, não era só de manhã, era o dia inteiro. Mal conseguia manter comida no estômago. Depois de 2 semanas me arrastando no trabalho, meu chefe me chamou na sala dele. Karen, estou preocupado. Você não parece ser você mesma ultimamente. Eu não planejava contar no trabalho tão cedo, mas a preocupação nos olhos de Richard abalou minha determinação. Contei sobre a gravidez. Entendo, ele disse. Parabéns, mas você precisa cuidar de si mesma. Por que não tira uma licença? Não posso.
Tenho projetos, clientes que dependem de mim. Os projetos vão continuar aqui quando você voltar. Tire uma licença não remunerada, se for o caso, mas descanse. No fim, aceitei. Com minhas economias, poderia ficar alguns meses sem salário. Minha mãe e Melissa me visitavam com frequência durante esse tempo, trazendo mantimentos, sopa feita em casa, mas mesmo com a ajuda, havia sempre uma pontinha de julgamento no cuidado delas. Ainda está se sentindo tão mal, dizia minha mãe, ajeitando meus travesseiros. Se ao menos tivesse nos escutado, não estaria passando por isso. Vale a pena, eu respondia. Melissa era mais direta. Eu não sei como você vai lidar com isso. Crianças são caras, exigem demais. Eu venho economizando há anos. Lembrei a minha mãe que eu tinha dinheiro suficiente para cobrir toda a licença maternidade. Então, um dia, enquanto ela preparava chá na minha cozinha, ela trouxe o assunto das finanças com certa hesitação. Karen, seu pai e eu estávamos pensando, temos a hipoteca do próximo mês. Não se preocupa, garanti. Configurei transferências automáticas, ainda consigo ajudar com as contas. O alívio dela foi visível. Ah, graças a Deus. E o aluguel da Melissa? Já te disse, eu me preparei para isso. Ela me abraçou apertado. Você é uma filha maravilhosa. Quando ela saiu naquele dia, não consegui evitar pensar, será que a preocupação dela era realmente comigo, ou com o apoio financeiro que eu estava oferecendo? Mas afastei esse pensamento. Eles eram minha família, claro que se importavam comigo, certo? A gravidez se arrastava por estações de desconforto, os enjoos matinais finalmente passaram, mas foram substituídos por dores nas costas, pés inchados e um cansaço constante. Ainda assim, a cada ultrassom, a cada pequeno chute, eu me sentia mais segura da minha decisão. É um menino, disse o técnico, durante o ultrassom das 20 semanas. Um filho, vou ter um filho. Convidei a Melissa para ir comigo naquele dia. Esperava ver algum entusiasmo em pelo menos um membro da família. Ela se sentou ao meu lado, olhando para a tela com uma expressão impassível. Não é incrível? Perguntei, apontando para o contorno perfeito do rostinho dele. É, respondeu, logo mudando de assunto. E você já conversou com o RH sobre sua licença? Por quanto tempo vai ficar fora do trabalho? A pergunta por trás da pergunta era clara. Por quanto tempo sua renda vai diminuir? Vou tirar as 12 semanas padrão, mas em parte delas posso trabalhar de casa, disse, ajeitando a camisa sobre minha barriga cada vez maior. Não se preocupa, ainda consigo ajudar com o aluguel. Ela tentou parecer desconfortada. Não foi isso que eu quis dizer. Mas nós duas sabíamos que foi, sim. Com a data do parto se aproximando, transformei o segundo quarto do meu apartamento em um quarto de bebê. Paredes azul clarinho, berço branco, uma poltrona de balanço ao lado da janela com vista para a cidade. Às vezes eu me sentava ali, acariciando a barriga e conversando com meu filho sobre a vida que viveríamos juntos. Vai ser só eu e você, parceiro, eu dizia, mas a gente vai ficar bem. Minhas águas romperam 2 semanas antes da data prevista. Era uma tarde de terça-feira. Chamei um Uber pro hospital e, do banco de trás, mandei mensagem para minha família avisando que o bebê chegaria antes. Fui para o Memorial Hospital. Minha mãe chegou primeiro. Depois vieram meu pai e a Melissa. Ficaram na sala de espera enquanto eu passava pelas contrações. De vez em quando, mandavam mensagens pedindo atualizações. Nenhum deles se ofereceu para entrar comigo na sala de parto. Depois de 16 horas exaustivas, meu filho nasceu, rostinho vermelho, chorando forte, pulmões saudáveis. Pesava 3,3 kg. A enfermeira disse, ele está perfeito. Dei o nome de Ethan Michael Mitchell, Michael, em homenagem ao pai, que embora eu soubesse que ele nunca saberia que tem um filho. Quando minha família finalmente veio nos visitar, a reação foi morna. Minha mãe o segurou por poucos minutos, dizendo que ele tinha meu nariz. Meu pai ficou de pé, distante, sem jeito diante do bebê minúsculo. Melissa tirou a foto obrigatória pro Instagram e logo depois reclamou do valor do estacionamento do hospital. Ficaram menos de 20 minutos antes de irem embora com desculpas. Quando a porta se fechou atrás deles, olhei para o rostinho adormecido de Ita e sussurrei, a gente vai mostrar para eles o quão incrível você é.
As primeiras semanas da maternidade passaram num piscar de olhos, noites em claro, trocas de fralda intermináveis, momentos de puro pavor quando eu não tinha certeza se estava fazendo tudo certo, mas também houve momentos de alegria indescritível, o primeiro sorriso verdadeiro de Ethan, o jeito como ele segurava meu dedo com a mãozinha inteira, o peso tranquilo dele dormindo no meu peito. Minha mãe às vezes me visitava, mas sempre com alguma desculpa para não ficar muito tempo ou não cuidar de Ethan enquanto eu tomava um banho ou dormia um pouco. Meu artrite está atacado, ela dizia. Não confio em mim mesma para segurá-lo. Ou, tenho um encontro do clube do livro que não posso faltar. Depois de 6 semanas assim, finalmente a confrontei. Mãe, eu realmente preciso de ajuda. Não durmo mais de 3 horas seguidas desde que ele nasceu. Ela pareceu desconfortável. Karen, seu pai e eu estamos velhos demais para correr atrás de bebê. Já criamos os nossos filhos. Não estou pedindo para criar, respondi. Só cuidar dele por algumas horas, às vezes. Por que você não contrata uma babá? Você pode pagar por isso. E ficou aquele silêncio, cheio de expectativa. Eu sabia que poderia resolver todos os meus problemas com o mesmo dinheiro que me sustentava. Não discuti com isso. No dia seguinte, liguei para uma agência de babás e organizei uma ajuda de meio período para quando minha licença maternidade terminasse. Também fiz um acordo com o Richard sobre um horário flexível que me permitia trabalhar de casa 2 dias por semana. Nos outros dias, a babá Maria vinha cuidar do Ethan. Não era o ideal, mas conseguimos nos virar. Eu estava exausta a maior parte do tempo, equilibrando conferências telefônicas, prazos de projetos e tentando estar presente a cada passo no desenvolvimento de Ethan. Mas ver ele crescer valeu cada sacrifício. Minha família estabeleceu um padrão de distância educada. Eles perguntavam sobre Ethan nas nossas ligações telefônicas. Mas, de certa forma, os almoços de domingo em casa deles continuaram. Embora parecesse que nunca tinham brinquedos para o Ethan ou comida de bebê, ele era tolerado, não bem-vindo. Ele é tão ativo, minha mãe reclamava quando Ethan engatinhava pela sala de estar deles. Não dá para mantê-lo em um só lugar. Ele é um bebê, mãe, não uma planta de interior, respondi. Esse padrão continuou à medida que Ethan crescia, de bebê para criança pequena. Quando ele fez 2 anos, eu parei de esperar que minha família participasse de sua vida de maneira significativa, mas continuei convidando-os para os momentos mais importantes. Os Tones continuavam trazendo ele aos almoços de domingo, esperando que algo mudasse. Quando Ethan fez 3 anos, ele começou a perceber a diferença na maneira como as pessoas o tratavam. Por que a vovó é tão brava? Ele perguntou em um domingo, depois que minha mãe gritou com ele por tocar numa estatueta de cristal. Não, querido, a vovó só se preocupa com as coisas dela, respondi. Mas ele foi perspicaz. Meu menino. Ele parou de tentar abraçar meu pai depois de ser rejeitado várias vezes e se agarrava a mim durante os encontros familiares, tímido e inseguro como nunca fora na escola ou com a Maria. Um dia, Melissa apareceu na minha casa sem avisar. Ethan estava brincando com blocos na sala de estar enquanto eu revisava documentos de trabalho. Ei, ela disse, me abraçando rapidamente. Tem um minuto para conversar? Jake e eu finalmente marcamos a data. Isso é ótimo. Quando será esse grande dia? 15 de junho. Encontramos o lugar perfeito. É um novo espaço de eventos com vista para o porto, e eu já escolhi o meu vestido. Soa maravilhoso, disse, sinceramente feliz por ela. Vai ser uma honra fazer parte do seu dia especial. Melissa fez uma pausa, limpando a garganta. Na verdade, isso é o que eu queria discutir com você. Preciso da sua ajuda com o casamento. Eu acenei, achando que ela queria um conselho ou talvez ajuda com algum detalhe organizacional. Claro, o que você precisa? Ela hesitou e então se apressou. Nós fizemos os cálculos e, com o lugar, o buffet, as flores, o vestido, o fotógrafo, vai custar cerca de $70.000. Eu quase engasguei com o café. 70 mil, isso é muito dinheiro. Na verdade, é bastante razoável para um casamento de verdade hoje em dia, ela se defendeu. De qualquer forma, esperávamos que você pudesse nos ajudar financeiramente. Eu a olhei com desconfiança. Melissa, isso é muito mais do que eu posso te dar. Agora eu tenho um filho, tenho despesas, economias para a educação dele, minha própria aposentadoria.
O olhar de Melissa se deslocou para Ethan, que agora voltava a brincar com seus blocos, e eu poderia jurar que vi uma faísca de indignação nos olhos dela. Tudo bem, ela disse friamente, se levantando. Vou falar com o Jake e ver o que podemos fazer. Quando ela se dirigiu para a porta, mal percebeu o animado tchau de Ethan. Eu a observei saindo, com uma crescente sensação de desconforto. Algo tinha mudado, e eu não tinha certeza de que as coisas seriam as mesmas entre nós. Na semana seguinte à visita de Melissa, tudo ficou estranhamente silencioso. Minha mãe não ligou, não me mandou mensagens, nada de notícias sobre o casamento da irmã. O silêncio era incomum, mas eu estava tão ocupada com o trabalho e com Ethan que não parei para refletir sobre isso. Então, na sexta-feira à noite, notei que Melissa postou no Instagram: jantar em família amanhã à noite, não vejo a hora. Eu franzi a testa olhando para o meu telefone. Ninguém me convidou. Mandei mensagem para minha mãe: jantar amanhã à noite? 3 horas depois, ela respondeu: ah, foi só um detalhe. Não achei que você e o Ethan iriam querer ir tão tarde. Era uma desculpa frágil. Nossos jantares em família sempre eram às 6, muito antes de Ethan ir dormir. Eu havia sido intencionalmente excluída. Tudo bem, respondi. Não queria iniciar uma discussão. No sábado à noite, estava dando banho em Ethan quando meu telefone tocou com uma nova mensagem. Era de Melissa. Um vídeo. Eu imaginei que fosse algo fofo que ela queria compartilhar. Então abri enquanto Ethan brincava feliz na banheira. No vídeo, estava a sala de jantar dos meus pais. A câmera tremia. Claramente alguém estava segurando, provavelmente depois de algumas bebidas. Minha família estava sentada à mesa, taças de vinho nas mãos, as faces avermelhadas. Meu pai falava, erguendo sua taça, enquanto a família, minha mãe, não concordava. Falando sobre a família, a voz de Melissa soou ao fundo. Um pouco inaudível. Você notou como a Karen mudou desde que o Ethan nasceu? Meu coração afundou enquanto eu continuava assistindo. Meu Deus. Sim, meu pai resmungou. Não gasta um centavo com ninguém, mas com essa criança. Lembra quando ela era generosa? Minha mãe interveio. Agora é tudo o que eu tenho para economizar para a faculdade do Ethan, ou para comprar os sapatos novos do Ethan. 30 mil. Melissa se queixava. Isso foi tudo o que ela me deu para o meu casamento. Ela era muito mais útil antes de ficar sobrecarregada. Seria melhor se ela tivesse nos ouvido desde o começo, disse minha mãe. Essas palavras me congelaram por dentro. Se ela tivesse se livrado disso quando dissemos, tudo teria ficado bem. Meu pai acenou com a cabeça. Essa criança estragou tudo. Ela não é mais a mesma pessoa para a vida. Antes do Ethan, Melissa riu, erguendo sua taça. Os outros se juntaram ao brinde, rindo. O vídeo terminou. Eu fiquei parada, olhando para o celular, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Ethan me salpicou com água, sem perceber minha dor. Meu telefone vibrou novamente. Mais uma mensagem de Melissa. Jake, você precisa ver isso. É hilário. Ela me enviou um vídeo por engano, que deveria ter enviado para o noivo. Eu rapidamente salvei o vídeo. A raiva fria substituiu o choque inicial. Então percebi que o vídeo desapareceu da nossa conversa. Ela o deletou remotamente depois de perceber o erro. Na manhã seguinte, meu telefone tocou. Era Melissa. Oi, irmãzinha, ela disse, com uma voz animada. Tá tudo bem com você e o Ethan? Tá tudo ótimo, respondi, mantendo minha voz neutra. Porque você pergunta? Sem mais nem menos. Só estou verificando. Ela fez uma pausa. E sobre aquele dinheiro para o casamento? Eu vou transferir logo, eu disse, escondendo o desprezo. Não se preocupe, ela respondeu, aliviada. Você é a melhor. Falo com você depois. Ela desligou, claramente aliviada por eu não ter mencionado o vídeo. Em vez de enviar o dinheiro, fui ao meu aplicativo bancário e fiz algumas mudanças. Primeiro, cancelei as transferências automáticas para a hipoteca dos meus pais. Depois, cancelei o pagamento regular das contas de serviços públicos deles. Por fim, cancelei o pagamento do aluguel de Melissa. Eles demoraram uma semana para perceber. Na terça-feira à noite, meu telefone tocou. Era minha mãe. Karen, a voz dela estava desesperada. O banco ligou. Disseram que o pagamento da nossa hipoteca está atrasado. Deve ser algum erro na sua transferência. Não tem erro.
Respondi calmamente. Eu cancelei os pagamentos. Também cancelei os pagamentos das contas e o aluguel da Melissa. Houve um silêncio chocado. Karen, nós precisamos desse dinheiro. Não podemos pagar. Isso não é mais meu problema. O que aconteceu com você? Ela exigiu. Foi porque não fomos te convidar para o jantar. Isso foi ideia da Melissa, não minha. Eu preciso ir. Mãe, o Ethan precisa de mim. Eu desliguei antes que ela pudesse responder. No dia seguinte, bateram à minha porta com força. Pela fresta da porta, vi meus pais e Melissa. Todos pareciam furiosos. Eu quis não atender, mas decidi que era hora de enfrentá-los de frente. Abri a porta, e eles entraram. Que diabos? Karen, gritou Melissa. O meu aluguel está atrasado. Eu mantive a calma. Eu queria te mostrar uma coisa. Peguei meu celular, abri o vídeo que Melissa me enviou por engano e apertei o play. Eles assistiram, as expressões deles ficando duras. Quando o vídeo terminou, houve um longo silêncio. Melissa foi a primeira a falar. Você não deveria ter visto isso. Eu respondi. Nós só estamos liberando a pressão. Minha mãe tentou explicar. Bebemos muito vinho. Você chamou meu filho de um fardo. Você disse que desejava que ele nunca tivesse nascido. Você me chamou de avarenta por não te dar mais dinheiro. Você mudou desde que ele nasceu. Melissa me acusou. Você era tão generosa. Agora tudo isso por causa do Ethan. Claro que ele é meu filho. E o que vai ser de nós? Minha mãe chorava. Você sempre nos ajudou até que eu fiz isso, porque achava que isso era o que uma família faz. Mas agora vejo que estava errada. A verdadeira família se apoia. Então você vai deixar a gente se virar sozinha? Perguntou meu pai, incrédulo. Eu apontei. Melissa poderia encontrar um apartamento mais barato. Você é cruel. Melissa cuspiu. Não, eu estou estabelecendo limites. Eu não vou deixar o Ethan crescer entre pessoas que desprezam sua existência. Isso é por causa do dinheiro. Minha mãe insistiu. Você está nos punindo porque pedimos ajuda. Eu balancei a cabeça. Não se trata de dinheiro. É sobre respeito e amor. E vocês não mostraram nenhum ao meu filho. Tá bom, Melissa disse, pegando sua bolsa. Fiquem com o dinheiro de vocês. Mas não esperem que a gente finja mais que somos uma família feliz. Eu não espero mais nada de vocês. Eu disse. Nada. Eles foram embora, batendo a porta. Nas semanas seguintes, tentaram entrar em contato comigo. Telefonemas, mensagens, até uma carta da minha mãe, implorando para eu mudar de ideia. Eu bloqueei os números deles e devolvi a carta sem abrir, por meio de conhecidos. Soube que minha mãe conseguiu um trabalho de meio período para ajudar com as contas. Meu pai começou a trabalhar como motorista de um serviço de táxi compartilhado. Melissa voltou para a casa deles. O casamento dela foi adiado indefinidamente. Algumas noites, pensei se fui muito dura, mas então olhei para Ethan, dormindo tranquilamente, inocente e perfeito, e soube que tomei a decisão certa. 6 meses depois, recebi uma promoção no trabalho. Para comemorar, levei Ethan ao parque. Observei enquanto ele corria e ria ao sol. Só nós dois. Só nós, eu disse, enquanto ele subia no meu colo para comer um lanche. Só nós, ele repetiu, sorrindo. Eu te amo, mamãe. Eu também te amo, querido, mais do que tudo. E naquele momento, eu soube que estava tudo bem. Nós tínhamos um ao outro, e isso era o suficiente. Mais do que suficiente. Era tudo o que eu precisava.